Seja muito bem-vindo você que nos acompanha. A gente vai começar agora a falar sobre lógica proposicional. A gente vai trazer aqui todo o assunto que cai em concurso público. Ali a gente vai seguir o edital da Polícia Federal, mas que também esse assunto cai em outros certames, diversos outros concursos públicos. Eu vou trazer tudo atualizado para vocês e totalmente gratuito. Então, dado o recado, vamos começar aqui com a aula. Bom, vamos começar aqui falando de lógica proposicional. Na prova ele pode aparecer ali com outras terminologias: lógica proposicional, lógica bivalente, lógica aristotélica. E basicamente, a gente nessa primeira parte, quando formos falar de lógica, a gente vai estar ali convertendo uma linguagem natural para uma linguagem formal, beleza? Aqui tem alguns conectivos que as bancas costumam trazer. A gente vai falar deles mais para frente, quando a gente falar ali de argumentação, falar ali de argumentos, mas eu trouxe eles aqui porque eu acho válido. Que são esse conectivo aqui, o e, o ou, o não, tem o se então e o se somente se. Por exemplo, se eu falo uma frase: João foi à escola, vamos simbolizar por A. João foi à escola e Maria foi ao cinema. Aí a gente usa esse conectivo e. Se a gente fala João foi à escola, a gente chama de A proposição de João foi à escola, ou Maria foi ao cinema, a gente usa esse outro conectivo. A gente vai falar deles mais para frente com calma, só estou trazendo aqui eles para introduzir um pouco essa parte de lógica proposicional. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó, os exemplos que eu trouxe. A frase em linguagem natural, se chove, então leva o guarda-chuva, pode ser traduzida por se chove, ó, proposição P, simbologia do se então, se chove, então leva o guarda-chuva, beleza? Se P, então que. Olha a outra frase aqui, ou estudo ou não passo no concurso. Ou estudo, ó, a gente chamou de P a proposição estudo. E a negação aqui, ó, ou não passa, a gente usa essa simbologia aqui, ó, que a gente trouxe, ó. Ou não passa no concurso. A gente vai entrar bem mais detalhes com isso aqui mais pra frente. Só tô falando bem por cima, só pra gente dar uma introduzida. A gente vai destrinchar bem mais essa parte. Sentenças. Ó, aqui que é importante vocês anotarem, ó, papel e caneta. São expressões completas que transmitem pensamento claro. Você pode ter frases afirmativas, ó, a Terra gira em torno do Sol. Os alunos não fizeram a lição de casa. Então tudo ali que vai ter uma expressão completa, algum sentido, ó, você já terminou o trabalho, que dia lindo, que dia ensolarado. Beleza? Então, isso são sentenças. E as sentenças, elas são divididas em duas, sentenças abertas e sentenças fechadas. Sentenças abertas, ela tem um sujeito indefinido, não está muito especificado, não está claro, dificultando atribuir valores de verdadeiro ou falso. Já proposições, sentenças fechadas, são chamadas de proposições, que é aí que vai ser o nosso objeto de estudo, em que você consegue atribuir valores de verdadeiro ou falso. Beleza? Então aqui um exemplo, ó. Sentenças abertas contém variável e não pode ter, ó, valor de verdadeiro ou falso. Você não consegue atribuir, é muito dificultoso você atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Já a sentença fechada, você consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso. Você tem um sujeito ali definido. Você tem basicamente uma estrutura de uma frase: sujeito, verbo e complemento, em que você tem ali os três elementos e você consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso. Você consegue julgar como verdadeiro ou falso. Beleza? Então, sentenças fechadas, você tem sujeito definido, consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso e são chamados de proposição. Sentença fechada, proposição, você consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso, tem um sujeito ali definido. Sentenças abertas, você ali tem um sentido na frase, só que você não consegue definir valor de verdadeiro ou falso. Você não tem um sujeito ali definido.
Beleza? Então, o que, que não é uma proposição? Sentenças abertas, frases exclamativas, interrogação, por exemplo. Que horas são? Essa frase, ela tem um sentido completo, só que você não consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso. Você não tem um sujeito. Frases exclamativas, ó, que dia lindo. Ou verbos ali no imperativo, faça o seu dever de casa. Normalmente as bancas vão trazer esses tipos de frases, vão perguntar se é uma proposição ou não. Beleza? Vamos trazer aqui, ó, mais alguns exemplos, ó. Sentenças abertas, ó. X mais 2 igual a 5. A gente não sabe quem é X, a gente não tem nenhum sujeito definido, a gente não sabe qual é o valor de X. Ele é médico, sentença aberta também, ó. A gente não sabe, ó, quem é ele, se é João, se é Maria, se é José. Você entendeu? Ó? Paradoxo, a gente vai falar dele aqui mais pra frente. Vou trazer mais pra frente o que é um paradoxo. Mas por hora, sentenças abertas, você não consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso. Você tem um sujeito ali indefinido, beleza? Frase, sentenças fechadas, também chamado de proposição. Você consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso. Você tem um sujeito definido, você tem uma estrutura. Trazendo agora para o português de uma oração, um sujeito, verbo e um complemento. Beleza? Quando a gente começa a ter variáveis nas frases, vai ser sentença aberta. O x mais 2 igual a 3, sentença aberta. Ele é médico. Mas tem algumas exceções. Se a gente colocar alguns pronomes, a gente vai fechar essas sentenças. Elas se tornam proposições. Por exemplo, quantificadores, ó, todo, nenhum, algum, vão ser proposições, vão se tornar sentenças fechadas. Se eu falo todo homem é leal, você tem ali, ó, uma proposição. Ou se eu falo nenhum homem é leal, você tem ali uma proposição. Você consegue categorizar ali como verdadeiro ou falso. Beleza? Se eu falo existe ou algum também, ó, aquele que é policial é guerreiro. Ou seja, a mesma coisa que eu falar todo policial é guerreiro. Você tá vendo? A gente consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso. Aqui, ó. Você lembra que eu falei frases com X? Normalmente vão ser sentenças abertas, ó. Isso aqui é uma sentença aberta. Mas se eu falo, se x ao quadrado maior que 25, então x igual a 3, cuidado, é uma proposição. A gente tem um se então, ó. Tá vendo, ó? A gente tem, ó, um conectivo aqui, ó, do se então, ó. A gente tem um se A, então B, ó. Se x ao quadrado maior que 25, então x é igual a 3. A gente consegue julgar como verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos aqui, ó. Agora, vamos falar de paradoxo. Paradoxo não são proposições, porque não dá para você atribuir valor de verdadeiro ou falso. Ele cria situações aparentemente possíveis, mas logicamente impossíveis. Por exemplo, botei alguns exemplos aqui bem comuns de prova. Sentença que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo é um paradoxo. Situações sem soluções. Ó. Por exemplo, se eu falo eu estou mentindo, isso aqui é uma clássica de prova. Isso é um paradoxo. Por quê? Ó? Você pode atribuir valor de verdadeiro ou falso? Pode. Mas vamos supor que a gente está atribuindo valor aqui de verdadeiro. Se a gente falou que isso é verdadeiro, eu estou mentindo, então, se for verdade, é mentira. E se for mentira, é verdade. Tá vendo? Isso é um paradoxo. Se eu falar que isso é falso, ó, eu estou mentindo. Falso. Vamos supor que eu julguei de falso. Mas se eu estou mentindo e eu falei que é falso, então a frase é verdadeira. Tá vendo? Isso é uma contradição. Situações de contradição em que você tem verdadeiro e falso é um paradoxo. Situações sem solução também é um paradoxo. Quer ver um outro tipo de paradoxo? Paradoxo dos irmãos gêmeos, que é o paradoxo lá de Albert Einstein, que ele fala o seguinte: na teoria da relatividade, quando um corpo, uma pessoa, alguém, qualquer objeto viaja próximo, está próximo da velocidade da luz, o tempo para essa pessoa passa mais devagar.
Se chega na velocidade da luz, o tempo para. Isso é a teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, o paradoxo dos irmãos gêmeos seria o seguinte: você imagina dois irmãos gêmeos, certo? E um deles foi para o espaço e ficou ali durante anos viajando, próximo ali à velocidade da luz, ou ali com a proporção ali da velocidade da luz. Então, para essa pessoa, o tempo passou mais devagar. Quando ele voltou para a Terra, ele já não era mais gêmeo do seu irmão. O seu irmão tinha envelhecido e ele que ficou no espaço ali viajando próximo à velocidade da luz, o tempo para ele passou mais devagar. Esse é um outro tipo de paradoxo. Eu trouxe no material alguns exemplos de paradoxo comum de prova. Eu não coloquei aqui porque no YouTube tem uma certa restrição de conteúdo. Se eu falar, por exemplo, algumas situações, ele pode banir o vídeo. Mas tem lá no material que inclusive cai em prova, cai bastante em prova. Eu deixei ele lá no material detalhado, beleza? Dá uma olhadinha lá, que tá bem tranquilo de entender, tá tudo mastigado, beleza? Vamos agora aqui, ó, falar de alguns princípios da lógica proposicional. Princípio da identidade. O que é verdadeiro será verdadeiro, o que é falso será falso. Exemplo: a neve é branca, verdade. O céu é verde, falso. Beleza? O que é verdadeiro é verdadeiro, o que é falso é falso. E a gente já traz um outro aqui, ó, o princípio da contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Que aqui, ó, foi o exemplo que a gente deu, ó, do paradoxo. Beleza? Foi o exemplo do paradoxo. Exemplo: chove agora e não chove agora. Não pode ser verdadeiro ou falso. Aqui a simbologia, ó. Chove e não chove. Quando tem essa situação, viola esse princípio, o princípio da contradição. E o princípio do terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor. Beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, reforçar o que é e o que não é uma proposição. Frases vagas, ambíguas, como talvez esteja chovendo, não são válidas na lógica proposicional. Ó. Então, ó, tem exclamação, não é proposição. Frases, sentenças abertas em geral, ó. X é igual a 2023, ó, não é uma proposição. Frase exclamativa, frase no imperativo, beleza? Vamos agora aqui, ó, dar uma reforçada, mas cuidado, a gente tem sentenças abertas. Se você usar quantificadores, ela pode se tornar fechadas. Foi o que a gente falou aqui, ó. Todo homem é leal, nenhum homem é leal, algum homem é leal, tá bom? Tudo isso é proposição. Você consegue categorizar ali como verdadeiro ou falso. Beleza? A gente agora vai falar, ó, proposição simples, ó. Expressa um único pensamento com apenas um verbo. Exemplo, ó, Guarapari tem lindas praias. E a proposição composta formada por mais de um pensamento. Exemplo: João estudou e Maria passou no teste. A gente tem uma ideia, João estudou, a gente tem uma proposição e Maria passou no teste. A gente tem ali outra proposição. Esses dois juntos é uma proposição composta. A gente vai explicar mais para frente sobre tabela verdade, ó. A gente vai falar, mas eu vou só dar uma leve introdução. Cada proposição a gente pode atribuir valor de verdadeiro ou falso. Então, ó, se a gente tem uma proposição P, a gente pode ter valor de verdadeiro ou falso. Se a gente tem uma proposição Q, a gente pode ter valor de verdadeiro ou falso. Se a gente tem uma proposição R, a gente pode ter valor de verdadeiro ou falso. Então, se você vê o total de possibilidades, cada proposição a gente tem duas opções, ó. Duas opções. Então, quando a gente for montar a tabela verdade, a gente vai ter, ó, o máximo de possibilidades que a gente pode montar. A
gente vai multiplicar por 2, porque cada proposição você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Então, ó, o número da tabela verdade vai ser 2 elevado a n. 2 porque você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso, e n é um número de proposições. Tá bom? Foi o que a gente explicou aqui, a gente vai detalhar mais a tabela verdade mais para frente. Por enquanto, grava apenas essa informação e agora a gente vai resolver alguns problemas. Aqui, ó. Sinale a alternativa que contém uma expressão que não representa uma proposição. Ó. Aqui, ó. Cozinheiro José não fez a comida. Ó, sujeito, verbo, complemento, pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso, é uma proposição. Carlos, auxiliar administrativo, é uma proposição. Maria fez o curso, é uma proposição. Petrolina fica no estado da Bahia, é uma proposição. Tá vendo? Ó? Tudo você pode categorizar ali, ó, como verdadeiro ou falso. Como ele digita rápido, ó, já tá aqui a resposta. Ó. Isso aqui não é uma proposição. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na outra questão. Ó. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Vamos olhar aqui, ó, que belo dia. Isso não é uma proposição, ó, tem exclamação. Ó. Um excelente livro de raciocínio lógico. Ó. Também não é uma proposição, a sentença aberta, frases exclamativas. Você começar a ver que está adjetivando demais assim, ó, vai ser uma proposição. Vai ser uma proposição, não, vai ser uma sentença aberta. O jogo terminou empatado, ó, sentença aberta. Ó. Então, sentença aberta, sentença aberta, sentença aberta. Existe vida em outros planetas do universo. É essa aqui, ó. Você pode atribuir valor de verdadeiro ou falso. Existe o verbo, ó, tá vendo? Tem verbo. Tem ali complemento. Você pode categorizar como verdadeiro ou falso. Frase no imperativo, ó, escreva uma poesia, sentença aberta. Beleza? Vamos aqui, ó, resolver mais uma. Ó. Na lista de frases apresentada, exatamente 3 proposições. Você vai julgar como certo ou errado. Vamos ver se tem 3, ó. A frase dentro dessa aspa é uma mentira. Cuidado, 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 cuidado. Isso aqui não é uma proposição, isso é um paradoxo. Você lembra? Quando você fala, ó, cuidado com palavras que falam dentro dessas aspas é uma mentira. Quando tem a palavra mentira, foi aquele caso lá do paradoxo, você vê que ela pode ser verdade ou ser falsa. Vou voltar aqui no paradoxo. Eu estou mentindo. Pode ser verdade ou pode ser falso. Entendeu? Você vai ter 2 opções de valores, por isso que é um paradoxo. Então, essa frase aqui, ó, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Isso é um paradoxo, não é uma proposição. Beleza? X mais Y. Então aqui, ó, não é uma proposição. A gente já elimina ela. Vamos eliminar ela aqui, ó. X mais Y é positivo, não é uma proposição. Tá indefinido, ó. Aqui é uma proposição, ó. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Não, você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Não é 7. Vai ficar 2 mais 3 igual a 5. Então é falso. Isso aqui é uma proposição, ó. Vamos circular ele aqui, ó. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. É uma proposição, ó. Tem sujeito, verbo, pode atribuir valor de verdadeiro ou falso. O que é isso? Ó, pergunta. Não é uma proposição. Então, a gente tem 3 proposições? Não, a gente tem 2 proposições. Vamos para outra aqui, ó. Sabendo que a proposição Neymar é craque é verdadeira e que a proposição a Inglaterra é o país do futebol, julgue o item a seguir. A oração gabarito é certa é um exemplo de... Não, já tem exclamação aqui, ó. Não é uma proposição. Então, gabarito aqui, ó, errado. Vamos lá, ó. Acerca da lógica sentencial, julgue o item a seguir, ó. Ele vai trazer com esse nome, ó. Lógica sentencial, lógica bivalente, lógica proposicional ou lógica aristotélica. A lógica bivalente, verdade ou falso, não obedece o princípio da não contradição. Não, aí já ficou errado, né? Você lembra os 3 princípios, ó.
princípio da identidade, tudo que for verdade será verdade, tudo que for falso será falso. Princípio da não contradição, você não pode ter proposições de verdade e falso ao mesmo tempo, que é o caso do paradoxo, não pode acontecer, beleza? E você tem ali, ó, o princípio do terceiro excluído, não existe um valor entre verdadeiro e falso, um terceiro termo ali, ou é verdade ali ou é falso. A lógica bivalente, ela se pauta nesses três princípios. Vamos aqui, ó, mais uma. Acerca dos princípios de raciocínio lógico, analise as afirmativas a seguir. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdade e que uma proposição falsa é falsa. Perfeito, perfeito. O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Lindo, perfeito. Foi o que a gente acabou de falar, ó. Se for verdade e falso ao mesmo tempo, é um paradoxo. Beleza? É igual aquela frase lá, eu estou mentindo. Beleza? Quando eu falo eu estou mentindo, ali é um paradoxo. Por isso que aquela frase aqui, ó, que é a pegadinha clássica. Ó. Pergunta se, cadê? Ó, a frase dentro dessa aspa é uma mentira. Isso aqui ó, não é uma proposição, isso é um paradoxo. Tá bom? Então, 1 e 2 correta. 3. O princípio terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico? Não. Justamente o contrário. Não existe nenhum terceiro valor. Ou é verdade ou é falso. Então, 1 e 2 correta. Gabarito aqui, ó. Letra A. Vamos para essa daqui, ó. A gente vai falar desse assunto aqui mais para frente, quando a gente for falar de argumentação, quando a gente for falar de estruturação ali da lógica, né? A gente vai falar de argumento válido, inválido. Mas aqui, ó, eu trouxe, porque eu falei um pouco ali, eu dei uma breve introdução de tabela verdade, do número de proposições. E vamos agora dar uma lida aqui, ó, nessa questão. Ele dá 3 proposições, ó. Vamos matematicalizar elas. Nem sei se existe essa palavra. Vamos botar em termos matemáticos ela. Então a gente tem a primeira fase aqui, ó. Primeira frase, ó. Se a fiscalização foi deficiente, então as falhas construtivas não foram corrigidas. Vou botar aqui, ó. Se a fiscalização foi deficiente, então as falhas construtivas não foram corrigidas. A gente tem a simbologia para o não, é esse tio aqui, ó. Não foram corrigidas. Beleza? Ó a proposição 2, ó. Aqui, ó. Se as falhas construtivas foram corrigidas, se C, então os mutuários não tiveram prejuízo. A proposição 3, a fiscalização foi deficiente. Fiscalização foi deficiente. P1, ó, vou botar aqui, ó, proposição 1, proposição 2, proposição 3, e ele dá uma conclusão aqui, ó. Vou botar aqui uma conclusão, ó. Os mutuários tiveram prejuízo, que é a proposição P. Os mutuários não tiveram prejuízo, essa proposição não P, ó. A tabela verdade da proposição associada ao argumento tem menos de 10 linhas. Quantas proposições a gente tem? A gente tem a proposição D, ó, fiscalização foi deficiente. A gente tem a proposição C, as falhas construtivas foram corrigidas. E a gente tem a proposição P, os mutuários tiveram prejuízo. A negação deles aqui você não vai contar. Beleza? Que a gente já contabilizou. Você lembra que é 2 elevado a n? Por que é 2? Porque você pode atribuir valor de verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, a gente tem 3 proposições, ó, tá vendo? Ó? Proposição, fiscalização foi deficiente, as falhas foram corrigidas ou não foram corrigidas, você conta apenas como uma proposição. Beleza? E os mutuários tiveram prejuízo ou não tiveram prejuízo. Então a gente tem 3 proposições. Tabela verdade vai ter 2 elevado a 3 linhas, que dá 8. Então, tem menos de 10 linhas? Tem. Gabarito correto. Vamos para a última aqui, ó. Sabendo que
P, Q e R são 3 proposições simples. Julgue o item a seguir. São necessárias 9 linhas para se completar a tabela verdade de uma proposição composta envolvendo essas 3 proposições. Errado, né, gente? A gente viu aqui, ó, tem 3 proposições, então a gente vai ter, ó, na tabela verdade, ó, um número de linhas 2 elevado a 3, que é 8. Então são 8 linhas e não 9 linhas. Gabarito errado. Bom, finalizamos essa aula. Que é basicamente essa parte aqui, ó, bem conceitual. Essa parte de lógica proposicional bem conceitual. A gente vai trazer no próximo bloco, mas ali vamos trazer teoria ali, um pouco mais dessa parte, e questões de prova. Nesse modelo é isso que cai, tá bom? Isso que cai. As principais pegadinhas estão aqui, que você viu, a gente vai trazer nas próximas aulas nesse modelo. Beleza? Um abraço aí a todos. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês nas próximas aulas.